Agora vamos lá, historinha da iniciação. Vamos embora. Isso aqui você não vai aprender em livrinho de história, não. E eu não estou dizendo que a história oficial está errada, não, tá? Eu não sou conspiracionista de que a história oficial está errada. Não. A história oficial conta o que está nos documentos oficiais. E eu vou falar agora o que está nos registros iniciáticos. Pode pegar lá a Vida Oculta e Mística de Jesus, de Aleter. Pega esse livro lá. E pega as referências bibliográficas de Aleter, que você vai parar num livro chamado A Origem de Todos os Cultos, um livro em francês. Bom, de acordo com esses escritores e com as fontes que eles apresentam, que eu concordo com o que está nas fontes, não estou concordando porque eles dizem, eu estou concordando com o que está nas fontes que eles apresentam. Eu olhei a fonte e falei, o que ele está falando acerca deste texto, desta fonte, está certo. Então é nesse sentido, beleza? É que lá no começo, então teve um cisma lá atrás, por quê? No começo de tudo, o Ram também faz isso, que é o mesmo do Rama, do Ramayana, que é o mesmo do Imã, do Avesta, da cultura persa, que vai dar origem ao Abirã, que vai dar origem ao Abraão. Então, lá no início de tudo, segundo os registros das histórias iniciáticas religiosas, a religião ela foi criada como um mecanismo de auxílio social em conexão com o sagrado. Pega os essênios, é isso. Pega os apóstolos. Atos 2, do 42 ao 47. Pega aquilo ali. Atos 2, do 42 ao 47. Pega Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante. Então, eu estou usando a própria Bíblia para mostrar. Pega a soterologia de Jesus. Não é de Paulo, não. Pega de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Parábola dos bodes e das ovelhas. Que é uma releitura do que está escrito lá no Testamento de José. Isso, apócrifo do século II, Testamento de José. É o que eu falo. Se eu sei tudo isso de cabeça, ele sabe, pô. Pô, não é possível. Se eu sei, ele tem que saber, pô. Pô, se eu sei de cabeça, e eu não estou nem dizendo se estou enganado, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Você pode anotar e pesquisar depois. Se eu tenho certeza do que eu estou falando, pô, ele sabe, pô. Então isso aqui é brincadeira. Então a soterologia de Jesus está auxiliada no vínculo do auxílio ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, todo o teu coração, tua força é o teu próximo como a ti mesmo. João mandou perguntar se você é tu mesmo ou se devemos aguardar outro. Não, fala para ele que os cegos enxergam, os mudos falam, a cura acontece, demônio. E aos pobres é pregado o evangelho. Então, se eu for ficar citando aqui, né, a soterologia de Jesus, ela é assim. Porque essa era a soterologia dos essênios. Essa é a soterologia do zoroastrismo. Essa é a soterologia. Estou usando soterologia, um termo grego, né? Mas sem querer fazer anacronismo, claro. E essa também é o mesmo método da primeira religião, da primeira ordem, a chamada Ordem de Melquisedeque. Pesquisa lá, lê o livro lá do René Guénon, O Rei do Mundo. Pronto. É o que eu falo, se eu dou fonte, o cara tem que saber. Pega lá e lê lá, você vai saber a história aí. Pega lá Hebreus, presta muita atenção no que está em Hebreus 7. Da onde que Clemente... foi Clemente que escreveu Hebreus, tá? Foi o Clemente de Roma que escreveu Hebreus. Não foi Paulo, não. Foi Clemente de Roma que escreveu Hebreus. De onde que Clemente tira aquelas informações de Melquisedeque, que é um título, não é um nome próprio? Melquisedeque é um título, não é um nome próprio. Então, se você pegar lá o livro do Guénon, René Guénon, O Rei do Mundo, e não fica muito preso ao que o Guénon diz, não, mas vai nas fontes que ele está afirmando. Que aí você vai ver a história desse personagem antigo, sacerdote de todas as religiões e por aí vai. Que é o arquétipo que foi transferido para o Jesus Cristo. Qualquer dúvida, leia o livro O Fator Melquisedeque. Tá? Aí pesquise também sobre a antiga Ordem dos Lírios. Exatamente isso. Eu fico espantado com... Essas informações estão acessíveis, meu povo. Não sei como é que a galera não sabe disso. Entendeu? Então, lá atrás, essa era a intenção de que a religião
fosse criada para auxílio aos desfavorecidos em uma conexão com o sagrado. Por isso que as mitologias antigas, elas tentavam guardar em forma de poema qual era o tempo certo de plantar e colher, quanto tempo durava a estiagem, quanto tempo durava uma seca, que no caso, quanto tempo que ficava sem chuva em algumas regiões. Por exemplo, o ciclo de Baal e Anat e Mot, né, que é o ciclo de Baal e Mot, está falando ali, na verdade, dos mistérios da primavera, do plantio, da colheita. Tá? E outros mistérios que falavam de outros deuses sobre o mar, sobre como o mar funciona, sobre como a tempestade funciona, de que tinha uns caras que ficavam literalmente observando aquilo, literalmente observavam aquilo durante dias e horas, e depois se propunham a escrever tratados sobre aquilo ali, e para que uma parcela da sociedade inculta e iletrada pudesse gravar estas informações, isso era colocado em forma de cântico, em forma de poema. É igual o Natal. O Natal surge com Ram, né? Vem dessa tradição de Ram, o Visgo, né? Que na verdade transforma-se depois em uma soma de várias mitologias. O Natal entra a questão também do Papai Noel, que vem de um padre também, Santa Claus e por aí vai. Mas lá na origem, a data mesmo, quando tudo começou lá atrás, era uma festa dos povos ários, né? A data de 25 de dezembro, que ele coloca ali de propósito para marcar a questão do solstício e para guardar também uma fórmula de como se curava de uma determinada enfermidade. Então, toda uma série de cânticos foram feitos em relação a isso. Isso está nos cantos védicos e por aí vai. Então, era para isso que lá atrás foi criado, até como se cortava o animal, como não pegar as partes contaminadas do animal, porque dava determinado tipo de infecção, de verme, de bactéria. Obviamente que eles não sabiam o que era um verme, ditamente, não sabia classificar cientificamente, mas ele sabia, olha, toda vez que alguém come determinada parte de tal animal, a pessoa morre. Toda vez que corta o animal desse jeito, dá o problema tal. Então ele sabe, essa sabedoria antiga existia. Toda vez que come um animal tal, dá tal doença. Então faz um cântico, faz um texto, faz uma métrica para o povo gravar isso. Então era assim. Pô, não tinha calendário, as pessoas se baseavam na Lua. E hoje a gente sabe pela astronomia que você, no calendário lunar, chega uma hora, se você ficar só nisso, que onde era para ter outono, vai ter inverno, porque seu calendário vai estar errado. Então, onde vai ter inverno, vai ter verão, e o ano era solar. Os essênios provam isso. Os essênios tinham um calendário solar. Igualzinho ao nosso, praticamente. Isso você também vai ver no zoroastrismo. Entendeu? Erastóteles, né? A Terra é redonda, se tem uma circunferência. O Zoroastro, pô, pega a tradição persa. Já sabia-se que a Terra era redonda, exatamente isso. Inclusive, esse é um dos estudos que se faz na maçonaria, né? Maçonaria, o templo é a natureza. E esses estudos fazem parte da maçonaria. Então, e é para isso que a religião foi feita. Só que, já lá no início, já no começo, não é anos depois, não. Cara, os caras olhavam aquilo ali, pô, dá para controlar o povo com isso aí. Quem detém o canto, quem detém o texto, quem é o sacerdote do Deus é que manda. Pronto. Desde o começo. Entendeu? Desde o começo, a religião é um instrumento de controle. Desde o começo, religião torna-se um instrumento de controle. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone.